Mas me parece que a ideia da computação gráfica, ela está dominada completo, 100%. A gente tem domínio total sobre ela. Só que a gente pulou umas etapas estéticas da história. Por exemplo, quando eu vejo os vídeos do Kraftwerk do final dos anos 70, eu acho aquilo maravilhoso. Eu não consigo entender como aquilo rapidamente já foi substituído por um cara perfeito, o avatar azul. É o jeito que o computador interpreta esses elementos. Por exemplo, quando eu ligo um Kinect para fazer uma leitura 3D do espaço, o que ele está enxergando tem muito mais a ver com o Kraftwerk do que com o avatar. Porque a gente está chegando naquele limite que você não vai diferenciar mais aquilo um recorte que um diretor de cinema poderia ter feito. É legal também, eu acho que tem lugar para isso. Sim. Mas tem também essa estética de máquina, talvez, que pularam esse ponto, assim, sabe? E já foram para outra coisa rapidamente. Então, eu acho que é um pouco aí, falando bem da questão visual, assim, acho que eu tenho um pouco esse sentimento, sabe? Music non-stop. Music non-stop. Music non-stop. Echo. É difícil distinguir o que é técnica e o que é conceito ali. Talvez exista talvez não, existe essa ideia de que eu falei disso, que o código é bonito. O próprio código em si, ele já tem uma beleza. A gente se depara com ideias de programação que são maravilhosas e elas geram, coisas. Então, como eu estou muito afundado nessa ideia de controlar mais coisas, como, por exemplo, o Equações, ele é bem bidimensional. É muito bidimensional. Ele quase não tem... Eu forjo estruturas tridimensionais utilizando o bidimensional. Já nos trabalhos mais recentes, eu já ampliei muito a ideia já estou trabalhando com um campo tridimensional maior, mais verdadeiro. Isso é um processo que talvez eu pense, eu quero fazer tal coisa. O trabalho está desenvolvendo por esse lado, mas eu tenho que tecnicamente descobrir as ferramentas, estudar as ferramentas, entender como eu controlo isso. Né? É uma peculiaridade da minha vida, eu sou daltônico. E aí eu acho que é uma coisa natural. Eu fui gostando desse tipo de experimentações, tanto com preto e branco e tanto com as cores primárias. Assim. Me sinto muito mais confortável de trabalhar nesse universo do que tentar explorar essa gama enorme de cores que muitas vezes... Claro que dentro do universo específico da arte a gente não tenta se preocupar muito com... O resultado é o resultado final, do jeito que ele chegou, que interessa. Mas para mim, eu não sinto falta, assim, sabe? Meu trabalho está muito bem, eu estou me resolvendo muito bem. Inclusive, eu acho que é um grande desafio trabalhar só com preto e branco. Porque, tudo bem que eu tenho pedação entre o preto e o branco de cinza. Mas, mesmo assim, eu consigo chegar em todos os lugares que eu quero até agora, sabe? Como eu estou trabalhando muito com a forma, e, na verdade, com a tradução dos códigos em forma, né, a ausência de cor, ela reforça essa ideia da forma sendo criada dentro daquele espaço computacional. Né? Porque como eu já tenho esse lance de reduzir, então eu já tenho esse olhar de, sabe, limpa tudo e deixa só o que é relevante mesmo. E acho que aí um pouco da organização da arquitetura, para mim, resolveu o meu problema básico, né? Então, mas eu me interesso muito por design. Eu acho que ele tem praticamente o mundo sem design estava perdido, né? É muita informação para organizar mas a leitura que tem dentro desse universo das artes visuais, a gente também tenta. Existe uma organização ali para a informação
ser entendida, né? Aquela informação abstrata, aquela informação, ela tem que se organizar de alguma forma e a programação também é um lugar de organização gráfico, né? Se eu conseguir encontrar o patch do 4V, né, o patch é o programa em si, ele é uma zona, completa zona. Se eu precisava modificar alguma coisa nele, eu passava horas tentando encontrar onde era. E aí, aos poucos, eu fui aprendendo que eu tenho que também organizar, criar condições visuais rápidas para eu acessar todas as informações, né? Não, o 4V ele não é livre, mas ele tem uma proposta muito interessante, assim. Era uma ferramenta de uma companhia alemã que eles usavam para fazer instalações multimídia. Depois de um tempo eles perceberam que não existia uma ferramenta com essas características no mercado. Eles eles disponibilizaram essa ferramenta. Essa ferramenta ela é gratuita para qualquer artista. E eles têm lá, dentro do ser livre, que é o primeiro, a questão econômica, ele é gratuito. Se você está trabalhando dentro de um projeto de baixo orçamento, ele continua sendo gratuito. A partir do momento que você está em um projeto de maior orçamento, aí existem os licenciamentos específicos. Mas o que é mais legal dessa ferramenta é que eles permitiram, dentro do site deles, construir um fórum muito, muito potente. Assim. Então tem gente do mundo inteiro discutindo ali a utilização da ferramenta e contribuindo. Então eles assumem esse lado da ferramenta livre, né, do software livre, que a comunidade pode contribuir para o desenvolvimento. Então ele está assim, em constante desenvolvimento pela própria comunidade de usuários. Assim. O áudio é o Ableton Live, ele é uma ferramenta comercial mesmo, que eu me senti mais... Eu até gostaria de ter trabalhado com uma ferramenta um pouco mais dinâmica do que o Live. Mas ele serviu ao propósito que eu precisava ali. Que era também... Ele gera sons, né? Então eu pude, a partir dele... No Jampai, essa turma toda, os grandes pioneiros da videoarte inspiram muito, né? Mas eu olho muito para uma nova geração, assim, sabe? Que me interessa muito. O Ryoji Ikeda, o Alvanoto, são figuras que trabalham de forma bem parecida com a minha. Ryoji Ikeda é um japonês. Ele tem um grande estúdio em Tóquio, em Paris, desculpa, ele mora em Paris agora. O Alvanoto, que é um alemão. Todos eles trabalham nessa ideia minimalista, eletrônico, digital, computacional. E aí toda uma gama de pesquisadores espalhados pelos fóruns do mundo aí que são uma grande fonte de inspiração para minha turma de criadores, né? Aqui em São Paulo a gente tem algumas pessoas trabalhando. Tem o Eduzal, ele saiu da Bijari para começar um trabalho de uma pesquisa generativa. Tem um outro figura que é um uruguaio que mora em São Paulo, que é o Fernando Velasquez. É um trabalho fenomenal, assim. Existe um núcleo, assim, né? Um circuito de São Paulo, um pouco maior que o resto do Brasil. Mas de uma forma geral, é um circuito bem pequeno ainda. De novo, né? Tem a ver com a experiência no local, porque esse som, por exemplo, ele era muito poderoso e ele vai crescendo, assim, que uma hora domina tudo. Na hora que o som acaba, ele tá vivo, mas ele continua, ele poderia ficar assim a vida inteira. Esses dados foram coletados durante eras, são dados que desde
As planilhas do IBGE, as primeiras coisas que eu comecei a encontrar em 1700, então tem algumas informações ali, de crescimento populacional, dados bem toscos, mas já tem, né? Então todos esses dados eles passaram na mão dos analistas, dos sociólogos, dos cientistas políticos, de quem seja que for, viraram tabelas e hoje estão, o governo federal já há alguns anos disponibiliza dados sobre o Brasil inteiro, assim, então você tem todas as informações sobre o Brasil, só que eles são dados brutos, né? Como é que a gente olha, como é que eu olho para esse negócio monstruoso de coisas, o que eu tiro de informação daí? E aí a brincadeira que eu fiz é isso, eu pego esses dados que falam sobre um lugar e volto para esse lugar e mostro isso, mas de uma forma abstrata de novo, né? Eu não tô realmente traduzindo de uma forma que as pessoas entendam, 1000 pessoas saíram daqui e foram para cá. Só estou usando eles como base para gerar esse material visual, né? Os dados viraram som e os sons viraram gráfico. Então é uma tradução dupla, né? São dois momentos de tradução. Esse tipo de experiência, ele propõe uma nova experiência para a tecnologia, né? Porque o que acontece? A indústria ela tem essa necessidade de criar tecnologia e criar o jeito que tem que ser usado essa tecnologia. Isso é irritante demais, né? O hacker ele opera em outro lugar, ele pega a tecnologia desenvolvida para aquela coisa e faz outra coisa com aquilo. E isso que me interessa hoje. Por exemplo, eu sempre critiquei essas duas coisas aqui. Eu acho que é um absurdo, teclado e mouse. A gente tem uma puta ferramenta incrível que nos conecta em qualquer lugar e eu sou obrigado a usar uma máquina de escrever velha para me comunicar. Eu acho que aqui a gente começa a ter novas possibilidades e novas ideias, né? E aqui, de certa forma, isso também é uma interface, né? Que não é o dedo, é o seu corpo que está sendo utilizado para interagir e a sua coletividade, né? Que a relação entre duas pessoas ou várias pessoas criam situações diferentes aí. E é tão libertador você poder dar vazão a um trabalho autoral que torna essas relações mais difíceis ainda, sabe? Porque quando você consegue realmente colocar ali, né, um trabalho inteiro autoral, não é por ego, não é uma questão de ego, não quero que se intrometa no trabalho, pelo contrário, eu adoro discutir o trabalho com todo mundo, pedir opinião, eu não tenho esse problema não. Mas eu acho que a gente tem que experimentar coisas novas, né? Não adianta querer ficar naquele mesmo modelo, que aquilo cansa, essa instalação mesmo, ela ficou montada durante 4 dias na rua da Quitanda. Essas bolas surgiram por acidente nesse projeto, porque essas bolas eram um grid que eu usava para alinhar os projetores, para poder alinhar, porque eram 4 projetores, 4 câmeras, um sistema super complicado. E eu usei essas bolas para poder alinhar tudo, né? Porque a esfera ela deforma né? eu sei onde está o erro ali, né? E aí eu olhei para aquilo e vi umas pessoas andando e falei, cara, isso tá muito bom. Aí, como eu tinha uma equipe técnica trabalhando na montagem da estrutura e tal, eu tive um tempo, reprogramei e fiz essa interação também simples. Você pisa, ela some, né? Bem simples. Mas surgiu por acaso, assim. Eu nunca tive interesse por aquilo, mas na hora que eu coloquei no espaço de verdade, se tornou interessante. Trabalhar com projeção de luz é muito legal. Ainda mais essa nova possibilidade de sair da tela do cinema e outros anteparos virarem